Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento do Arte, Cultura, Sobrevivência. Hoje nós estamos com o segundo dia do nosso bate-papo. O tema de hoje é estratégia de produção para a sobrevivência. E nossos convidados de hoje é a Pinrolê Invenções, com a Simone Gonçalves, o Júnior Secom, o Kelso Barros e eu, Anne Caroline. E eu queria agradecer primeiramente aos convidados de hoje pela disponibilidade e, e sejam muito bem-vindos. A gente vai começar nos apresentando, tá? Eu vou começar aqui chamando pelo quadradinho, tá? Então, eu vou começar pelo Kelso. Kelso, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, para a gente começar. Oi, gente. Então, como a Anne falou, eu sou Kelson Barros, sou produtor, acho que uns 20 anos. E aí, é meio estranho se lembrar dessas coisas. Esse dia a gente estava pensando assim, nossa, você conhece tanta gente, faz tantas coisas. Mas eu falei, mas é porque são muitos anos também, né, a gente fazendo isso. Aí acaba sendo natural isso. Seria estranho se eu não conhecesse, depois de 20 anos de profissão, você não ter tanto contato com as pessoas. E eu sou natural de São Luís do Maranhão. Eu estou em São Paulo desde 2003. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim para poder estudar dança, dançar, mas aí no meio disso tudo, quando você chega, a realidade é outra, aí eu comecei a trabalhar com produção através de um lugar que eu dançava. Conheci a Baçaí através do balé folclórico, fui para dançar, só que nesse período, como eu estava sem trabalho, acabou que me chamaram para fazer a produção do Revelando São Paulo, que é o evento do Estado. E aí daí eu fui só embarcando, foi revelando, aí depois entrei no Mapa Cultural Paulista, projeto Ademar Guerra, e lá eu fiquei durante 8 anos fazendo essa produção. E aí depois eu saí e comecei a fazer produção individual de alguns grupos daqui. No meio disso eu comecei a fazer faculdade de dança, aí fui me afastando, né, da dança e fiquei focando só na produção, assim. É muita coisa, eu não sei, tipo, quando você para para pensar assim, tentar organizar para não ficar muito demorado, então vamos parar por aqui. Aí no decorrer da conversa a gente vai lembrando das outras coisas que a gente faz, tá bom? Bom, então vamos para o próximo. Simone, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Oi, bom dia. Eu sou a Simone, eu sou integrante da Articuladora Cultural Pinrolê Invenções. Eu trabalho com produção, principalmente produção vinda a partir da periferia, mas não se limita à periferia, né? A gente trabalha com produções diversas. E o meu primeiro trabalho com produção foi com a CIA Diversidade, né? Com o Rodrigo Cândido. A gente se conheceu através do programa vocacional e no mesmo tempo que eu fazia o programa com o Rode, eu fazia a oficina de produção cultural. E aí o Rode entendeu em algum momento, né, pelos meus fazeres na oficina, que eu ficava sempre compartilhando com ele, ele me convidou para integrar a Diversidade como produtora, para fazer a produção. Isso foi em 2017, e desde lá eu estou com a CIA Diversidade e, e na Pinrolê Invenções. Então, com a CIA Diversidade a gente faz muitas produções, né? E em dança, mas com a Pinrolê a gente faz produções de diversas linguagens artísticas. Ah, não sei se agora, por enquanto, eu acho que é isso, mas só para me apresentar mesmo, acho que depois a gente vai desenrolando mais conversas.
Muito bem. Júnior, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Vamos lá. Antes de tudo, um bom dia para aqui a Anne, os meus colegas do encontro, do debate, a Simone, o Kelson, para vocês que estão nos acompanhando ao vivo ou que vão ver depois, né? Que hoje é tão fácil, né? As conversas elas ficam aí para posteridade. Pois bem, eu sou Júnior Secom, sou natural do Mato Grosso. Dia 1º de maio desse ano vão fazer 10 anos que eu estou em São Paulo. E eu cheguei aqui, lá no Mato Grosso, a minha trajetória, eu comecei na fase adolescente, né, envolver com arte, e o meu foco primeiro foi no campo de teatro e música, mas sempre eu tive esse pezinho na produção. Mesmo quando eu fazia teatro, eu gostava desse lugar que não é todo mundo que gosta, que é lidar com questões burocráticas, que é lidar com papelada, que é lidar com muita gente, né? Então, e era um lugar que sempre me cativou. Não por menos que ainda lá no Mato Grosso eu fiz a faculdade de administração, mas eu já sabia que eu queria administração nesse lugar de administrar projetos e grupos artísticos culturais. Na sequência, então, daí eu me especializei isso, né, na especialização em gestão da cultura. E quando eu vim em 2012 aqui para São Paulo, eu vim muito na perspectiva, eu não sei, o Kelson, que também é do norte, né, então, para nós, pelo menos, a gente sempre ouvia muito falar da questão eixo Rio-São Paulo, pelo menos isso há alguns anos atrás, né? E isso me motivava no seguinte sentido, tentar entender no campo da produção o que viria a ser esse lance do eixo Rio-São Paulo. Eu vim a São Paulo para passar 6 meses. Vim aqui assim, deixa eu acompanhar a programação, a produção cultural da cidade de São Paulo. E, gente, não voltei mais. Porque as coisas foram acontecendo, né? E meio que sem curar também. Quando eu vim para São Paulo, obviamente conheci algumas pessoas, e eu falei assim, olha, gente, estou aqui em São Paulo, tá? Então, se precisar de algum freela na área de produção nesses 6 meses que eu estou aqui, chama que a gente chega junto. E as coisas começaram a acontecer muito. Eu acho que São Paulo tem esse lugar, né, que tem uma produção muito constante, né, tudo muito over, né, ela vai te consumindo mesmo. E eu peguei e aproveitei essa oportunidade, né? Eu falei assim, eu acho que acho que vai ser bacana. E daí uma coisa que me chama a atenção é de que quando eu vim a São Paulo, então, eu caí no mundo da dança. Eu não tinha produzido dança até então, né? Lá na minha trajetória estava no campo da produção teatral. E daí aqui, quando chego já através de um amigo, Elvio Tamoio, que na época era vice-presidente da Cooperativa Paulista, ele foi me apresentando as pessoas de dança e as coisas foram acontecendo e pronto, gente. Tem 10 anos, então, que eu estou em São Paulo produzindo dança e daí nessa perspectiva já grupos de dança contemporânea, grupos de danças urbanas, de break. Então, a gente também foi descobrindo. Eu acho que dentro dessa a temática do nosso encontro aqui, quais são as estratégias de produção para sobrevivência, eu acho que é meio que você ir colocando as caras e ir peitando né? E trazendo sempre nessa perspectiva de a cada nova experiência ela contribui para as suas estratégias de sobrevivência de produção. Então, eu acho que eu já falei demais. Como que Elsa, eu acho que a gente vai poder falando um pouquinho mais sobre o nosso trabalho ao longo da nossa conversa. É isso aí, muito bom. Eu vou me apresentar, então. Meu nome é Anne Caroline Matos. Eu sou natural do Piauí. Eu estou aqui em São Paulo, vai fazer 9 anos. E eu venho da dança popular. Eu comecei no meio familiar. E aí eu tive experiências com dança do ventre, danças urbanas, as danças brasileiras também, algumas. E aí eu vim também aqui para São Paulo nessa expectativa de que o polo maior de cultura estava aqui, o polo assim estava aqui em São Paulo. E aí eu vim para estudar. E aí eu sou formada pela Embi Morumbi em dança. E aí estou aqui. Entrei no Corpo Molde em 2019. E aí a gente está aí caminhando com vários projetos. E
E é isso. Bom, eu vou apresentar um pouquinho o evento, tá? Só para relembrar as pessoas que não participaram do evento do bate-papo da semana passada, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o evento. É o primeiro evento Arte, Cultura e Sobrevivência promovido pelo Grupo Corpo Molde, via o Projeto Sapiens, contemplado pela 30ª edição do Programa Fomento à Dança da cidade de São Paulo. Tem como objetivo discutir sobre o setor cultural em 4 encontros abertos ao público, em formato virtual e gratuito, por meio de compartilhamentos de estratégias mercadológicas a partir de uma análise externa, para gerar sustentabilidade e as produções artísticas visem setor e as estratégias de sobrevivência para as sociedades. O projeto Sapiens aborda questões sobre a nossa busca desse ser além da dança cênica, onde identificamos que podemos nos aprofundar nas pautas a partir dos estados sociais, políticos e culturais. Sendo assim, construir e reconstruir as estruturas que tornam a nossa sociedade a partir da contemporaneidade, que sobrevivemos até chegarmos a determinada questão. O que podemos construir a partir das ruínas da cultura que sobrevive às necessidades de um país que nós reconhece. A partir dessa provocação, começamos a refletir como sustentar o nosso trabalho artístico a partir dessas ruínas e como fazer com que a produção da cena da dança seja reconhecida com a relevância de impacto de que fato ela tem em nossa sociedade. Por esse motivo, os temas para a composição de nossa mesa de debate permeiam entre os pilares de atuação enquanto companhia para dialogarmos entre políticas públicas e democratização da cultura, que foi discutido semana passada. Hoje, estratégias de produção para a sobrevivência, e os próximos encontros são a produção cultural, integração municipal estadual e espaços de cultura independente. Então, os encontros vão acontecer aos sábados, das 10h30 ao meio-dia, aqui no canal do Movicena. Bom? Então, vamos lá para a próxima, que vocês vão compartilhar um pouquinho das ações individuais, tá? De vocês. E é uma honra estar com vocês aqui, tá? Eu vou começar pela Simone. A Simone integra a Articuladora Cultural Pinrolê, Inversões, a Companhia de Diversa Dança. Atualmente abriram a Casa das Invenções. Como está sendo esse processo, desses trabalhos? Ai, gente, eu fiquei feliz. Vou voltar um pouquinho sobre as apresentações, né? Todo mundo falou aqui que são de outros estados, eu também sou da Bahia, né? Eu vim, e aí eu percebi que a história de vocês já tinham intenção, né, de atuar com arte, cultura, já vieram nessa intenção. Quando eu vim da Bahia, eu tinha 8 anos, e a gente veio na intenção de sobrevivência mesmo, né? Para fugir de pobreza extrema, essas coisas assim. E aí, eu sempre, quando eu vim, eu morei aqui na periferia, na região do Embu-Mirim, por muito tempo, né? Eu tenho 42 anos, e até meus 35, assim, eu não tinha visto como possibilidade de trabalho e sobrevivência a área artística, cultural. Eu fui saber um pouquinho mais disso quando eu integrei o programa vocacional, né? Acho que isso é a importância, né, das políticas públicas para inserir as pessoas, e a partir disso, desse programa vocacional, que eu fui conhecendo todo mundo, muitas coisas mais, né? Eu fui começando a trabalhar, até hoje a gente chegou na Casa das Invenções. A Casa das Invenções é um sonho que a gente está realizando, assim, como estratégia mesmo de sobrevivência, para que a gente entende que, a partir de lá, desse lugar, a gente pode estar aplicando muitas coisas que a gente acha que precisam ser aplicadas. Por exemplo, a gente tem uma ação que chama ELAC, Escola Livre de Articulação Cultural,
onde a gente dá formações ou orientações, né? Eu acho que é muito forte assim chamar formações, mas a gente convida pessoas que são referência nas áreas que atuam e a gente aplica umas formações nas escolas, principalmente para quem está saindo do ensino médio, quem está, né, finalizando o ensino médio, ou idade que já possa entender, né, que existe um mercado de trabalho, que vai precisar trabalhar, e a intenção é que esses jovens entendam que eles possam atuar na área artística não só como artista, né, como várias outras coisas, tem várias outras funções, como tem audiovisual, tem produtor, né, porque na produção a gente faz muito mais coisas, né, a gente precisa entender um pouco de muitas coisas, né. Então, a Casa das Invenções, ela vem com esse intuito que a gente não fique só fazendo, mas que a gente possa ter uma continuidade nisso, assim, e que assim como eu vim aqui para São Paulo, fiquei tanto tempo sem ser atingida, sem passar, sem entender que existia esse meio de sobrevivência, que a gente consiga chegar antes nessas pessoas, né, para que a gente tenha mais dos nossos, fazendo fomentando nossos fazeres artísticos, e que alguém um dia saia da escola, né? Por exemplo, quando eu saí, eu aceitava, sei lá, eu acho que é uma coisa que acontece bastante, qualquer tipo de fazeres de trabalho, porque eu ainda estava muito perdida, né? Não sabia. E que essas pessoas, esses jovens, quando saiam e quando for procurar o seu meio de sobrevivência de trabalho, não enxerguem só como ser mão de obra ou o serviço, de serviçal, sei lá o que for, assim, para modo de sobrevivência, né? Que existe um outro caminho aí, uma outra possibilidade. E aí? Boa. Júnior, vamos para você agora. Você tem se dedicado, né, à internalização das artes cênicas brasileiras, passou pelo Mixu na Colômbia, no Chile, Moçambique, Portugal. Conta um pouco para a gente sobre esse processo. Bem, eu acho que tudo isso começou, a minha trajetória, né, é sempre importante recuperar, né, embora esteja aqui há 10 anos, mas eu mantenho vínculos ainda lá com o estado de Mato Grosso, com o meu grupo do qual eu comecei a atuação, chama Teatro Experimental de Alta Floresta. É um grupo teatral que esse ano vai completar 34 anos, e ele produz um festival nacional de teatro, né? Nacional barra internacional, porque a última edição do ano passado, por exemplo, a gente teve produções de fora do país. E esse processo de internacionalização começou exatamente nessa perspectiva de que e depois volto a achar a palavra que eu usei até antes aqui sobre a questão produção eixo Rio-São Paulo, e uma coisa que é muito comum lá para o norte, na Amazônia, é o custo amazônico, e isso o Celso também é possível que ele tenha essa referência, né? Porque o Brasil são distâncias continentais, então, às vezes, por exemplo, Mato Grosso faz divisa com alguns países da América Latina. Então, às vezes, era mais fácil eu levar uma produção para Bolívia, por exemplo, do que vir para a cidade de São Paulo, porque era divisa do meu estado, né? Então, esse processo de internacionalização veio muito nessa perspectiva, assim, de que maneiras, então, a gente pode construir pontes e relações, sejam elas institucionais governamentais, né? Ou, então, institucionais de grupo a grupo. A América Latina, sobretudo, ela tem uma característica muito forte, pelo menos no campo do teatro, que são
grupos teatrais, né? São pessoas que elas não se reúnem apenas para a montagem de um trabalho, mas elas estão exatamente focadas numa pesquisa, um grupo, desenvolvendo ações. Esse tipo de característica, eu entendo que, assim, existem muitos grupos de dança, obviamente, nesse lugar, mas eu entendo que no campo do teatro isso é muito mais forte. E nessa perspectiva, esse tipo de relação possibilita e facilita esses corredores eles chamados corredores de mostragem, né, de mostras de trabalho. É engraçado, inclusive, perceber que o quão o Brasil ele sempre foi avesso a esse olhar para a América Latina, né? O Brasil sempre teve como referências europeias, estadunidenses, né? E nunca olhando para os nossos vizinhos aqui. Tanto que os demais países da América Latina, eles possuem uma rede de articulação e circulação muito fortalecida e o Brasil não participa disso. Primeiro, porque não houve um investimento em sentido de políticas públicas que atendessem esse lugar, né? Diferente desses nossos irmãos, né? Aqui na América Latina. Então, quando eu faço a participação e começo a tentar compreender e tentar entender um pouco mais o que seriam esses corredores, é onde, então, eu participo sei lá, do Santiago a Mil, que é um festival muito importantíssimo que acontece em Santiago, né, aqui no Chile. Quando eu fui para o Mixu, na Colômbia, que também estava na perspectiva, que é muito comum também. Isso, sim, é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. E os demais países da América Latina têm cada vez mais uma atuação que são a questão de encarar o produto cultural. Por exemplo, nós que trabalhamos com dança e produzimos dança, qual é o nosso produto cultural? Sei lá, então é o espetáculo de dança, eu tenho que encarar aquilo como um produto. E o Brasil, o artista brasileiro sempre foi muito avesso em entender e compreender, ou aceitar, talvez essa é a melhor palavra, de que a arte também é negócio, né? Eu preciso entender, esse é o meu a gente retoma aqui a nosso momento aqui da conversa. Uma estratégia de sobrevivência. Quais são as estratégias de produção para sobrevivência? Encarar que esse meu fazer artístico, ele é um produto. E se ele é um produto, ele tem um custo de produção, eu preciso de recursos para produzi-lo, aí a maneira que eu vou viabilizar esse recurso são outros 500, né? Eu posso, talvez, escrever um projeto para um programa de fomento à dança, para o PROAC. Posso fazer um projeto eu vou buscar parcerias no bairro, no entorno onde que esse meu grupo se encontra. Então, as estratégias de eu conseguir esse recurso vai do caminho estabelecido pelo grupo, né? Mas, a partir do momento que eu tenho esse produto, eu tenho que tentar encará-lo como uma possibilidade de manutenção, ele é um meio de manutenção do meu coletivo, né? Porque, então, com ele eu posso, então, comercializar, eu posso vender uma apresentação, eu posso fazer apresentações e que talvez isso vai vir a partir de uma bilheteria, até um assunto polêmico, né, questão de bilheteria, mas vamos deixar, talvez, ainda na nossa conversa mais um pouco mais à frente. Mas, então, foi nessa perspectiva, lá no Mixu, foi a minha primeira experiência de entender que ter um local de oferta do nosso trabalho artístico, né? Então, as chamadas rodadas de negócio, né? É onde eu tenho os compradores ou os interessados e tem gente da outra ponta, quem tem produtos a oferecer. Então, na América Latina, isso já é muito comum, centros culturais, os curadores dos centros culturais, eles irem nesses lugares para ver o que está rolando de produção, sei lá, então vamos pegar aqui a América Latina, aí ele vai ver o orçamento que ele tem, qual é o valor que custa esses produtos culturais, de maneira que eu vou fazendo um corredor artístico. Qual é o grande problema no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa em circulação, que poderia ser uma estratégia de sobrevivência dos grupos? É exatamente o custo de deslocamento nosso, né? Quando a gente pensa, vamos sair aqui de São Paulo para ir para apresentar, sei lá, em Fortaleza. Gente, o custo para a gente levar uma companhia daqui para lá é absurda. Então, de que maneira que eu poderia, então, estabelecer uma estratégia de produção? Era se eu produzisse, de fato, um circuito dessa minha circulação. Sei lá, então, através de uma rede, eu acho que, para mim, uma grande estratégia de produção é a articulação em rede.
Se a gente não conseguir estabelecer isso em rede, e daí a gente pode pensar em micro e macro. A minha rede, a minha networking, né? A minha rede de contatos, isso vai fortalecendo o meu trabalho. A minha rede de contatos dentro da cidade de São Paulo. A minha rede que eu estabeleço na região metropolitana. E assim eu vou expandindo isso, né? Eu vou abrindo esse leque. De maneira que talvez, se eu quero chegar nessa... o meu intuito é chegar lá em Fortaleza para uma apresentação, eu ia acionando esses vários pontos de conexão, de que talvez, então, se um centro cultural ou um festival de teatro, um festival de dança, na Bahia, por exemplo, ele já me custeia parte das despesas. Da Bahia, eu posso ir, sei lá, para Maceió, e assim eu vou subindo, né? Imaginando no mapa do Brasil, eu vou subindo até a Fortaleza. Então, esse custo, que talvez, num primeiro momento, estaria focado única e exclusivamente para a produção lá, para quem tivesse em Fortaleza, isso ele acaba sendo diluído. Então, agora, depois dessa falatório todo, mas meio que respondendo ou juntando com a sua pergunta, né, sobre essa questão dos corredores, do interesse dessa articulação para a internacionalização da cultura brasileira, é exatamente isso. De que maneira que a gente vai construindo esses elos de maneira a facilitar a circulação da produção nacional, né? O Brasil, se a gente pegar um panorama assim, de quantas produções conseguem sair do Brasil, comparado a muitos países, ela é muito pequena. Ok, a gente tem N fatores. A primeiro é o tamanho desse Brasil, né? Claro que talvez antes do grupo pensar em sair do Brasil, ele quer mais apresentar dentro do Brasil mesmo, porque olha a diversidade de possibilidades, de diferenças, né, entre nossas regiões, mas ele também estava muito nesse viés. Se eu consigo construir pontes para o exterior, é mais ou menos a mesma lógica que eu posso imprimir como estratégia aqui para dentro do Brasil. Aí, nossa, bastante coisa. Então vamos lá para o Kelson. O Kelson é uma pessoa que não para, né? Ele se permeia por vários lugares, desde produção, a direção, coreografia, produzindo trabalhos nacionais, internacionais. Você já passou como produtor pelas companhias Zumbi Boys, Gambu Dance Brasil, Núcleo Pé de Zamba, Jorge Garcia, Companhia de Dança, e atualmente produz a Trupe Companhia de Dança, Trupe Bem Cadi, e Menos um Invisível Núcleo de Dança. E ainda tem tempo para dirigir o Claro em Companhia de Dança. Me diga como que você consegue fazer isso. Por isso que eu estou saindo em qualquer lugar. Passei, gente, já passei muita coisa, mas hoje eu estava anotando, aproveitei a fala do Júnior, que tipo, é bom conversar com ele, que eu acho foda ele. Aí eu fico anotando, tem que fazer essas coisas, Júnior. Tô indo para lá, você esquece, a gente fica fazendo as coisas, aí vai esquecendo. Caramba, eu tô me preparando para o final do ano, e aí eu já tenho que começar a fazer os contatos agora para poder fazer todo esse roteirinho, porque você vai esquecendo que tem que fazer isso, só como vai chegando perto, você vai batendo desespero e fala, puta, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não acionei tal pessoa? Por que eu não entrei em contato com tal pessoa para poder dar uma amenizada nos gastos? Mas é isso. Então, como você falou, eu comecei a produzir muitos grupos, e foi porque eu acho que eu queria ter alguém que pudesse me incentivar e correr atrás do meu trampo no início. Por isso que ou seja, digo assim, eu comecei a produzir algumas pessoas mais pela vontade pelo fato de acreditar no que elas fazem do que pelo trabalho. Ainda mais, principalmente quando é uma arte periférica, que é onde tem uma dificuldade maior de entrar em alguns lugares mais centrais. E eu acho que o fato de não ter tido essa oportunidade de ter um grupo ou de ter alguém que pudesse correr atrás por mim para ter os projetos quando eu dançava, é que eu comecei a dar tanta atenção assim aos grupos que eu produzia. Porque é muito doido você ter a cabeça de produtor e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade do artista. Eu digo, às vezes, eu me sinto muito bruto, porque eu acho que a gente que é produtor, a gente leva
a gente que dá a cara, bate na porta das pessoas para poder oferecer o trabalho dos artistas, e é tanta. Eu me sinto muito responsável, assim, porque sou eu que estou indo atrás, sou eu que estou indo vender o trabalho, por melhor que seja o trabalho da pessoa, e você sabe que eles vão executar bem feito, mas qualquer coisa que dá de errado, foi você que falou com a pessoa. Então, tipo assim, é uma preocupação muito grande, porque é você que vai atrás, é você que fica enchendo o saco, ligando, mandando e-mail para ver se fecha a pauta, para poder fazer uma venda, negociando orçamento. E aí eu fico eu fico preocupado, assim, de ter, da gente manter um bom relacionamento e ter um lance também tem coisas que às vezes os artistas não entendem, tem algumas exigências que eles pedem, que você fala, puta, como é que não foi falado isso antes, como é que você vai falar? Aí eu falo que às vezes tem uns produtores estrela, que é os produtores que falam assim, não, não vou fazer. Não, você não mandou antes, não pode. Aí você fica assim, meu Deus do céu. Mas é simples isso, não, mas não pode. Aí você fala, por que não pode? E aí ter que ficar mediando isso, o que o artista precisa com a falta de vontade do outro produtor do lugar. E eu fui passando, foi um momento, eu acho que quando eu comecei a produzir mais, foi quando que eu desisti de dançar, assim, que foi minhas revoltas na faculdade da dança, e eu fiquei muito triste, eu falei assim, acho que não dá mais para mim não, esse lugar não é para mim, porque se dança, se para você dançar, você tem que ter um tempo para poder cuidar do corpo, para poder ensaiar, fazer aula, mas e a grana entra onde? Que aí entra o lance de não ter um produtor. Eu lembro que na época, quando eu comecei, acho que 2005, 2006, eu só conhecia como produtor só a Solange Borelli, que eu ouvia falar. Eu achava muito estranho você saber que tinha alguém, e estranho no sentido assim de que ter alguém que vai fazer a produção, é que na minha cabeça a pessoa é o produtor que fica lá sem fazer nada, tipo, porque durante a apresentação ele cuida de todos os bastidores. E é o não fazer nada, que, tipo, de quem não entendia, ainda mais naquela época, eu acho que era muito novo para mim essa função de você receber para poder fazer coisas que para mim é muito simples porque eu comecei trabalhando nisso. E aí eu demorei assim para entender a importância que é ter um produtor, porque quando eu comecei, eu fazia a produção de eventos. Então, tipo, de fazer logística, de contratar toda a montagem, luz e transporte. Mapa cultural, a gente era responsável. O mapa cultural, ele pega o estado inteiro. Então, eram 635 municípios que a gente cuidava para poder fazer uma seletiva regional e depois fazer uma seletiva estadual. E aí a gente tinha que tinha que fazer a logística de transporte, alimentação e hospedagem de grupos que vinham do estado todo. E aí, então, eu via a produção desse lado. Eu não entendia o lance de ter uma pessoa que ficava cuidando do grupo, que parece que é muito coisa de artista da Globo, de ter um assessor. É, parece que na dança, como a gente parece que sempre era muito ferrado, parece que não dá para gastar dinheiro com alguém que vai ficar só ali sem fazer nada, sem fazer nada. Aí é depois que você vai descobrindo o tanto de coisa que a gente faz para poder deixar o artista tranquilo, para poder cuidar das suas coisas. E aí foi por conta disso que eu comecei a gostar, que eu falei assim, caramba, já que eu não estou dançando, eu vou pelo menos incentivar muitas pessoas que estão no início a não desistir, assim como eu desisti. Porque chegou um momento que eu tive que parar, porque não dava. E tem um lance, e tem uma coisa nova para minha família, que é de não querer fazer faculdade. Eu falo faculdade de serviço de gente normal, que eu digo, vai fazer uma faculdade de engenharia, de direito, alguma coisa assim. Você quer ser artista, para ser artista é coisa de vagabundo. E, e aí, quando você entra nesse lugar, você fala, caramba, demorou, assim, a entender, porque eu sempre fico me questionando, tipo, até onde não atrapalhar é incentivar, porque às vezes a gente espera o incentivo de casa para poder conseguir as coisas ou não desistir, mas muitas das vezes o incentivo não vem porque a própria família precisa sobreviver. E aí era nisso que eu começava a correr atrás para fazer vendas de trabalho, porque
Eu tô falando isso lembrando de quando eu comecei a produzir os Zumbi Boys, porque estava bem no início, e os moleques eram muito novos. E aí falar, caramba, que da hora de ser tão novo e já ter um trabalho que ele possa ganhar grana dançando. Tipo, ganhar grana dançando. Não é tipo, eu ainda não pensava assim, o trabalho é a dança. Você vai mudando. E aí, não, aí você vai, não, eles estão trabalhando com dança. E aí era quando eu digo que eu queria ter alguém como eu que pudesse ter me incentivado, era nesse lance de ter alguém que pudesse, não, fica aí que tipo, eu vou correr atrás. E aí eu vou estar fazendo isso. Aí foi essa vontade e é uma animação muito grande que eu acho que quando a gente começa a fazer as coisas porque a gente gosta, não pensando no sentido financeiro, óbvio que isso acaba sendo consequência, mas acho que quando você faz por amor, o resultado vem. E aí as coisas começam a dar certo e começa aí, porque acho que fica mais fácil de você falar, fica mais fácil de você vender, porque você acredita naquilo que você está fazendo. Então, acho que tudo isso influencia para que o resultado seja realmente a gente conseguir viver e seguir fazendo essas coisas. Eu comecei realmente a produzir o Jorge Garcia e a Mariana, que a Mariana Muniz acho que eu não devo ter colocado, mas foi assim que eu saí da Baçaí, foi um período que eu fiquei cansado de fazer produção desse tipo de evento, produção dentro do meio da política, porque é um universo muito foda esse, foda tipo os bastidores é muito tenso, de editais, das coisas que acontecem por trás. E aí foi um momento que eu fiquei muito revoltado, assim, com as coisas que estavam acontecendo. Eu lembro que naquela época, acho que o André Sturm era coordenador das OS, então, tipo, do estado ainda. Foi muito foda, assim, trampar com ele. E aí foi por isso que eu saí. E aí foi quando eu saí, eu me lembro que eu estava indo, eu tinha passado numa seleção para ser segurança de shopping, que eu estava sem trampo, sem nada. Foi no final do ano, e aí o Irineu, ele pegou, ele sempre falou, você está indo para onde? Eu falei, tô indo para uma seleção lá do shopping que eu passei para ser segurança, que era final de ano, então tinha aqueles frios. Aí ele pegou e falou assim, como assim, você não está mais produzindo? Eu falei, não, não tô mais. Aí ele falou assim, não, vai sim, peraí. Aí ele pegou, parou, ele falou, não, peraí, já te ligo. Aí a Priscila, acho que nessa época tem a Cria da Casa, que é a produtora da Priscila, que é a esposa do Irineu, e aí ela pegou, ela estava produzindo o Jorge e a Mariana Muniz. E ela e ele já estavam morando em Londres, a Priscila e o Irineu. Ela falou assim, ó, tô precisando de um produtor aí que fique responsável pelas companhias que eu produzo aí em São Paulo, enquanto eu tô por aqui. Aí ele falou assim, não, você não vai sair dessa produção, não. Aí foi quando eu voltei e comecei a produzir. Aí nessa época foi quando eu conheci o Márcio, porque de paralelo a isso, como lá tinha folga, eu comecei a dar aula na Fábrica de Cultura. Isso em 2012. Aí lá na Fábrica de Cultura eu conheci o Márcio, que aí ele também estava voltando com os Zumbi Boys, que eu acho que já tinha ido, e aí foi. Aí daí o Márcio, aí vai o Rubens, e aí vai indo todo o restante do povo. Mas essa doideira de fazer as coisas é porque eu faço muita coisa, parece que é muita coisa quando você para, mas para mim não é porque são coisas e pessoas que eu gosto. Então, tipo, eu não vou produzir quem eu não gosto, eu não vou produzir quem eu não conheço. Eu sei que tem grana, mas mesmo quando é por dinheiro, parece que aquele dinheiro não rende. Eu fico doente, como eu já fiquei doente de produzir um grupo. Eu produzi um grupo e eu vomitava muito, é um bagulho muito doido, de vomitar e ter falta de ar, porque eu não conseguia falar. E aí fiquei 3 meses assim, até isso parou quando eu peguei e falei, não quero mais não, vou sair. Aí parou. Aí você começa a entender, fala, caraca, mano, não dá certo. Tipo, às vezes a gente faz as coisas muito sem dinheiro, porque você acredita que o negócio vai dar certo, e mesmo que não ganhe grana, mas é tão bom, a energia, é tão bom o negócio que acontece, e às vezes você vê alguma coisa que vai dar uma grana muito boa, mas parece que aquela grana, quando chega, não rende. Ela some. E aí, por isso que eu apoio muita gente, e o pessoal que fica chamando, vai fazer alguma coisa, me ajuda aqui. Eu falei, bora. Ainda mais para o grupo que está começando, que não tem nada, e a gente ensina os gatos tudo, como que faz, né? E aí a gente tem negócio, tem que rodar, tem que começar.
E é isso, acho por isso que eu faço, Anne. Quando você fala assim, que eu faço muita coisa, eu não percebo, porque são muitos anos também. E aí eu falo que eu estou saindo das coisas, é porque pela primeira vez eu estou me colocando à frente dos meus sonhos, vamos dizer assim. Eu vi uma frase que fala assim: quando você trabalha demais, você só realiza os sonhos dos outros. Se você passar, você não vai realizar o seu. Então, esse fomento que eu ganhei agora, depois de 5 anos tentando, o pessoal fala, ah, você ganhou fomento, que não sei o quê, parece que é fácil, mas foram 5 anos mandando o mesmo projeto, foram 10 projetos que eu mandei, e aí você começa a duvidar muito. Outros falam, puta, por que você escreve projeto para os outros e dá certo e o seu não passa? E aí eu fiquei aí agora, né, depois que ganha, o pessoal fica olhando e acha que, tipo, ah, ganhou, é fácil. Eu falei assim, não, né, não. Aí eu tô me dando esse luxo de sair dos lugares que eu tô produzindo, pelo menos por esse ano, tentar dançar, tentar me dedicar ao meu grupo, a fazer minhas coisas, assim. É difícil, é estranho, que parece, às vezes eu me sinto mal quando eu digo não para algum grupo ou para alguém, porque parece que a gente está sendo egoísta, porque você vê que o outro precisa. Mas só que ao mesmo tempo fala, mano, eu não tô. Aí fica assim, ó, não, é um não, tipo assim, ó, é um não, mas quando precisar, você pode falar comigo. É um orçamento aqui, é um contato ali. Aí, não, não faz assim, faz assado. Mais ou menos assim. Aí eu falo assim, ó, para, não, para, vai cuidar de você. Eu aprendi, agora, eu aprendi uma coisa, segunda, quarta, e sexta, eu desligo o telefone. Nunca tinha feito isso. Eu falo assim, eu vou fazer aula. E eu mando até no grupo, ó, quem chegar atrasado, tô desligando, tchau. Aí eu só ligo 6 horas. Aí depois vem a merda. Aí depois você volta para a realidade. Fala assim, ah, lá vem as mensagens. Lá vem aquele documento que o artista não mandou e que eu não tinha antes. Aí lá vem o povo cobrando, cadê o documento que não chega? Cadê o orçamento que não vem? E eu falo assim, mas é isso. Vamos lá. Vamos voltar a ser artista, assim, entrar em cena e ver o que vai dar. Eu falo, né, gente? Acabou. Nem sei qual era a pergunta, fui falando. Não, tá. Foi. Era falar mesmo sobre os seus trabalhos. Só vamos ficar um pouquinho ligadinho no tempo, tá? Porque é muita coisa, né, pra gente falar, mas faz parte. Então, vamos para as próximas perguntas. O Kels falou um pouquinho sobre a importância, né, do produtor. E aí, nesse quesito relevância, né, do trabalho do produtor, a produtora, qual seria essa relevância para um grupo, para uma companhia, para um coletivo? Eu passo para a Simone. Eu adorei as falas do Kelson, né, sobre a honestidade na vida da produção. Eu acho que é muito importante, né, o artista entender que ele sabe, sim, também fazer, principalmente o artista que veio da periferia, que correu desde o começo, sabe, sim, fazer, mas que ele vai ter uma produção, não é porque ele não sabe, é porque ele precisa cuidar do fazer artístico. E a produção está aqui, né, assim, para isso, e a gente faz muitos corres. Quando o artista está lá, seja gravando, ensaiando, qualquer coisa assim, a gente está atento a várias coisas, e muitos processos já foram feitos ali, né, muitas articulações, muitas coisas já foram feitas para ele poder fazer aquele momento ali de gravar, de tal, sem se preocupar com outras coisas, poder não responder ao celular, né, ficar com o celular desligado, as coisas todas, isso é muito importante, assim. Eu fico muito feliz, assim, hoje quando eu recebo ligações, mensagens de pessoas, principalmente pessoas jovens, assim, que estão entrando, começando a ter uma autonomia dos seus próprios grupos, né? E aí vem me pedir uma orientação, e aí eu oriento quanto a montagem de planilha, entender orçamento. Eu acho isso muito tranquilo e fico muito feliz assim de fazer essas coisas. E aí também tem uns lugares da produção que são um tanto ingratos assim. Eu não sei se é porque
ou talvez sei, se é porque você é mulher e tal, eu faço vários tipos de produção, né? A gente entende que a produção, ela não é uma coisa, ela tem, a gente tá em vários lugares várias vezes, né? Tem essa produção que o Kelson falou, que é essa produção de vender o trabalho artístico, né? E até esse lugar de vender o trabalho artístico, muitas vezes ele é confundido com empresariado. Tem gente que chega a você entende que a pessoa quer um empresário, ela não quer uma produção, ela quer estar em algum lugar que ganhe muito dinheiro e precisa entender todo o contexto de um lugar de ganhar dinheiro artístico, de ganhar muito dinheiro artístico, de ser famoso e um outro lugar. Então, 2 minutos que a pessoa conversa, eu já sei que ela quer um empresário, então não é comigo. Mas aí também tem um lugar da produção que é um tanto assim, diria assim, ingrato, porque às vezes a gente faz algumas coisas. Eu estava tendo uma conversa com as minhas parceiras de produção ontem, e a gente falando assim sobre o tratar a produtora, né? A gente tem feito alguns trabalhos e em alguns momentos assim a produção a gente fala assim, poxa, será que precisava, né? Tratar assim com o produtor? Então é bem bom assim quando as pessoas entendem que a importância da produção, né, que a gente está ali porque teve todo um rolê que aconteceu, que tipo a gente não está ali também para servir, né? Então esse lugar da produção também é bem importante. Muito bom. Eu passo para o Kelso agora. Fala um pouquinho sobre essa importância do produtor para os coletivos. Tem um negócio que é o que a Simone estava falando desse lugar, porque às vezes eu tenho uma mania de ser meio pai dos grupos, mas só dos grupos que eu gosto, que aí eu mimo. Os que eu só trabalho, é tipo bater cartão. Eu vou, faço meu trampo, não respondo nem Instagram, nem tenho seu Instagram. Quando eu pego para mim, aí eu pego para mim, eu cuido de tudo. Mas é importante, e é isso, eu tenho esse lugar de produção, de ser a pessoa que é responsável por tudo que acontece nos bastidores para que não atrapalhe o que vai estar acontecendo no palco ou o que vai estar acontecendo na rua, no lugar onde está apresentando. De pensar antes de conhecer bem os artistas, para que você pense antes deles falarem que está precisando daquilo. Então, tipo assim, é você olhar e pelo olhar que você tem, ou pelo jeito que está o corpo deles, você está sabendo o que aconteceu. Então, tipo assim, que seja. No Gambô acontecia muito isso, você percebia que só pelo olhar dos cantores ou do pessoal da música que, tipo, ou que o microfone não estava pegando, ou que o retorno não estava bom. São gestos, assim, que você vai entender. O Júnior tá com os B-Boys agora, mas eu me lembro quando tinha os B-Boys, que eu via que eles, no Dança por Correr, era o que mais tinha trabalho porque os meninos ficavam tentando, fazendo umas coisas loucas, e aí eu sabia que ia dar merda. Aí eu falava, aí eu, tipo assim, ai, lá vai. Era a polícia que chegava, e aí a polícia chegava, você já ia logo. Você, ai, moço, aí você já vai, que é pra, tipo assim, mano, mantém. Mantém, deixa eles lá e deixa que se resolve. Mas foi depois disso que eu fui percebendo a importância que tem você ter um produto para você, artista, se sentir tranquilo. Eu acho que é no cinema que tem muito, né? No cinema tem uma função para cada coisa, né? Alguém que vai lá, cuida só da roupa, alguém que fica o tempo inteiro cuidando só da maquiagem, alguém que cuida só do cabelo. Então, tipo assim, eu acho que na dança, por a gente ter pouco dinheiro, a gente tem pouco dinheiro, não, acho que não, por não ter a mesma quantidade de dinheiro destinado a outros tipos de arte ter para a dança, é que a gente acaba se multiplicando, a gente se multiplica para poder suprir essa falta de verba que tem para investir nos grupos de dança. E é por isso que a gente acaba fazendo tudo. Entendeu? Então, eu acho que nem se compara o dinheiro do cinema, a verba que é disponibilizada para o cinema, para um grupo de dança. E eu acho que é um puta de um preconceito dentro disso, porque entra no mesmo lugar. Parece, tipo, não, eu não digo que acho no geral, eu cresci ouvindo isso, tipo, que era coisa de vagabundo, mas é alguns tipos.
Parece que se você for ator e se você estiver na Globo, ok. Se você for ator e você só se apresentar em teatros que sejam periféricos ou em lugares que não te conheçam, não, você não é ator. Então você só é um bom bailarino se você estiver na dança dos famosos. Aí você chegou onde você queria. Foda-se se você viveu, se você comprou sua casa, comprou seu carro, comprou sua moto, você paga todas as suas contas através da dança. Foda-se. Se você não aparecer na Globo, não deu certo, você não venceu na vida. E aí eu acho que é uma coisa que falta as pessoas entenderem e olharem a dança dessa forma. É, não vou nem longe, que tipo, é igual a gente vê. Eu sei que é uma briga política, é uma coisa que a gente até está tentando mudar isso, mas entra na mesma. Eu sei que estou mudando de assunto, viu, gente? Eu sei que a importância do produtor e eu estou falando de verba orçamentária. Mas é porque eu vejo a verba que até o teatro dentro de São Paulo, o fomento ao teatro, é quase o dobro do fomento à dança. Então, tipo, eu sei que foi a luta deles lá que eles conseguiram organizar isso, mas tipo, é uma coisa que falta na gente. Isso só reforça mais esse lance da gente sempre estar com pouco. A gente sempre tem com pouco. Às vezes eu lido com o Sesc, eu tô ligado que, tipo assim, quando você vende uma oficina para o pessoal o pessoal pro pessoal do esportivo, é um valor. Quando você vende uma oficina para o pessoal da dança, é outro valor, é tabelado. Ah, não pode passar daqui. Você vai para o esportivo, a verba até dentro do Sesc parece que é outra verba. Parece, eu não sei que eu não trabalho lá dentro, viu? Mas é porque você sente, ah, não, aqui só pode ser até aqui. Aí você, se é um contato de alguém desportivo, não tem essa chorada. Parece que é mais livre. E aí, para mim, entra nesse mesmo lugar. E eu vejo dessa forma, gente. Eu acho que, tipo, que tem que ter... A gente fica ali para realmente conhecendo as pessoas. Acho que é por isso que é bom a gente ter esse grande contato com os artistas, porque a gente está lá para suprir, para fazer com que o espetáculo aconteça da forma que foi planejado. E a gente está lá para dar o suporte para qualquer coisa que aconteça que a gente não está prevendo, esqueci o nome. Entendeu? Tipo, surpresa, vamos falar assim. Entendeu? A gente está lá para isso. Eu acho que é importante por conta disso. Agora, né? Que eu fico feliz de ver um monte de produtor. Eu fico feliz de ver pessoas que falam assim, eu sou produtor. Tão novo. Eu falo assim, nossa, gente. Vai dançar, bicha. Vai ser louca. Uma hora dessa, tá nova. Daqui a ficar cabelo branco desde novo. Povo novo querer ser produtor, mas acho bonito. Eu fico, ó, tá vendo? Eu fui porque eu não tinha obrigação. Eu só parei de falar porque eu falo muito. Vai, Anne, próxima. Oi, gente, deixa eu voltar aqui para falar. A minha cabeça viaja, assim, porque quando o Caos começou a falar, eu me toquei que era para a gente focar na dança, né? E aí, como eu faço muitas produções de todas as linguagens artísticas, eu estava falando principalmente de outras linguagens, assim. E aí eu acho que eu esqueci de falar, assim, que os trabalhos com as pessoas, os artistas com quem eu trabalho, que são mais, eu diria até generosos e dedicados e profissionais e respeitosos, tal. Minha paixão são artistas da dança, assim, eu tenho um carinho imenso por todo mundo, assim, da dança com quem eu trabalho, e até eu falo, assim, que essas situações que eu passei não foram com pessoas da dança, então, o meu carinho pelos artistas da dança é muito grande, assim. E aí tem isso do produtor, né, da produtora tá ali apagando fogo antes que ele, né, antes que o incêndio aconteça, né, situações em que você vê que a artista tá ali se apresentando e você faz um papel de segurança, como se você fosse, né, a polícia, sei lá, você impede alguém de chegar no meio, de chegar na menina que está dançando ali, né? Você faz... já aconteceu uma situação de um rapaz jogar uma bebida, assim, uma cerveja, que era artista, e uma criança, e, tipo, a mãe ficou muito brava, e eu fui lá acalmar, mas, tipo, a mãe, o pai, chamou o pai, não sei o quê, e aí você vai lá acalmar, então, são coisas, assim, que você faz na produção, que, quando você vê, você fala... outro dia também eu estava
a gente estava montando uma exposição e quando eu vi, precisava grudar uma coisa e tal, e aí eu estava, tipo, 3 metros de altura e uma escadinha, assim, bem fininha que balançava, não sei o que, eu falei, mano, olha, eu posso morrer aqui. E aí, tipo, são coisas da produção que a gente faz, assim, que, que você vai fazendo, porque você entende a necessidade e tal, e aí, muitas vezes são essas coisas. Quando você sai, parou, acabou a produção, você fala assim, nossa, eu fiz isso, mas, tipo, eu não sou segurança, não faço essas coisas. E a gente faz tudo isso. E aí, sim, só voltando a lembrar que eu vou me focar aqui as produções da dança, porque realmente eu viajo, assim, para todas as linguagens. Aí, vai lá, Secom, fala um pouquinho sobre a importância do produtor. Estava aqui só escutando e só compartilhando, assim, gente, é muito isso, é muito isso. A fala do Kelso sobre esse esse tipo de relação que a gente estabelece de trabalho, né, que ele mantém alguns níveis, né, alguns você realmente trabalha mais no sentido quase que no campo profissional mesmo, de prestar um serviço no campo da produção. O outro você tem uma espécie de um envolvimento mais, porque se identifica muito mais com o processo criativo, a forma de gestão, a forma de compartilhamento, né? Então, é muito, muito legal isso, assim, né? Só reforçar essa fala do Kelso, que eu compartilho, assim, desse lugar. E compartilho também da questão de que hoje eu também eu assumo produções muito nesse lugar, se é uma coisa que, inclusive, dialoga com o meu tipo de trabalho, né? Ou se dialoga com aquilo que eu acredito, né? Sobretudo, né? Porque lá no início você acaba fazendo, é produção, vamos lá. Ainda que não fosse muita coisa que você fala assim, nossa, mas que coisa estranha, né? Você produzia. Hoje eu também já estou muito nesse lugar de estar junto muito com aquilo que eu acredito. Nessa perspectiva, daí eu vou contrariar um pouquinho o que o Kelso comentou, assim, a juventude tem que dançar também, mas a juventude tem que estar aonde ela quer. Se ela quer estar no campo da produção, chega junto, gente, porque eu acho que produção é uma coisa que a pessoa vai se identificando, né? É, e ela vai, a partir disso, investindo cada vez mais no conhecimento. E daí, nesse lugar, é uma prática que eu costumo fazer nas companhias, com os grupos com os quais eu trabalho, de que passa por mim um processo de formação, porque eu acho que eu venho muito carregado desse lugar. Eu vim, né, mais uma vez dizendo, de um grupo do Mato Grosso, do norte de Mato Grosso, 800 quilômetros de Cuiabá, aonde a gente aprendia no fazer. Eu não tinha uma faculdade, eu não tive lá na época, eu não fiz uma faculdade de produção, né? O que a gente foi aprendendo foi no fazer. Então, e nessa perspectiva, eu fui compreendendo o quão importante, eu sempre gosto de retomar a nossa questão aqui do temática do nosso encontro, né? Quais são as estratégias de sobrevivência no campo da produção? Pensando, então, somos a grande maioria, grupos independentes de dança ou qualquer outra linguagem, mas aqui a gente está focando na dança, né? Muitos desses grupos periféricos, inclusive dos quais eu trabalho. Então, nessa perspectiva, considerando que os recursos nunca serão, gente, o suficiente para abarcar a necessidade, a real necessidade da produção nacional, da produção cultural do Brasil. Então, nessa perspectiva, qual que poderia ser, ou pode ser uma estratégia, então, de sobrevivência no campo da produção? E cada um desses coletivos tenham pessoas que se dediquem ao campo da produção. Então, nessa perspectiva, por exemplo, Simone, não sei se você sabe, mas eu produzo o Diversidade, né, um dos primeiros projetos contemplados pelo Fomento. E conversando com o Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, é fundamental, assim, estamos juntos. Assim, você me convida, mas você tem a realidade enquanto grupo, você tem a realidade da região onde o grupo atua. Ter alguém do coletivo nesse lugar da produção, isso potencializa o trabalho, porque ele vem carregado exatamente dessa vivência, né? Ele tem as relações com os pares da região, né? Daquele circuito onde que o grupo atua.
Então, a grande maioria dos grupos que hoje eu produzo, ele tem, no mínimo, uma pessoa que está nesse processo de formação enquanto área de produção, ainda que está no campo de uma assistência, mas pensando, e quando o grupo me chama, eu falo assim, eu só aceito estar junto com vocês nessas condições, porque hoje, então, na minha área de produção está muito mais no campo também, pensando estrategicamente, no campo da gestão da produção, né? Eu não estou mais na produção do dia a dia. Então, essa produção do dia a dia é uma coisa que eu já desenvolvi e tem todos os... né, é importantíssimo, mas, então, essa produção diária, desenvolvida por alguém que é do grupo, a meu ver, ele potencializa o trabalho do grupo, potencializa o trabalho de produção como um todo, e tudo isso combinando com esse momento que a gente está aqui discutindo, que essa pode vir a ser uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Se hoje eu estou fomentado, por exemplo, eu tenho um recurso por um período, um projeto de 10 meses. Durante 10 meses, eu vou poder, talvez, contratar o Júnior Secom para fazer a produção do grupo. Terminou esse projeto, eu, particularmente, a depender do grupo, eu não sou integrante do coletivo. Eu estou junto, mas eu não sou integrante do coletivo. Então, a partir do momento que talvez aquele recurso acaba, o grupo fica órfão no campo da produção, de um produtor. Então, por isso que eu sempre digo, ter alguém do próprio coletivo atuando no campo da produção, a meu ver, é uma forma de estratégia de sobrevivência. Muito bom, gente, muita coisa. A Simone falou sobre... A Simone e o Kelsey falaram um pouquinho sobre que o produtor faz um pouquinho de cada coisa, né? A Simone falou de ser segurança, de ser várias coisas além de ser produtor, né? E aí, a minha pergunta é, qual que é o maior desafio de atuar na produção cultural atualmente? Pensando nisso de fazer de tudo um pouco. Eu começo, né? Pode começar, Simone. Eu vou continuar falando um pouquinho, sabe, sobre o que o Júnior falou, sobre ser alguém um entre pares, né? Que é alguém entre pares, que está ali junto. Essa é a produção. Aqui, quando a gente trabalha aqui na periferia, a gente... essa rede que a gente tem, né? Eu acho que a Pinrolê Invenções, ela tem... a gente é muito chamada para trabalhos, mas entre nossa rede também, né? Então, a gente está nesse lugar já de quem está ali, quem está na rua, quem mora no mesmo bairro, aí a gente pega, vai, faz, apresenta e volta junto no mesmo ônibus, tudo. Então, a gente esse entre pares para a gente também é uma forma de sobrevivência, assim. E eu acho que o desafio mesmo na produção, assim, a gente continua... É muito bom quando a gente ganha um projeto, né, um fomento, ou um PROAC, alguma coisa, e aí consegue fazer ações, né, e ficar por algum tempo se dedicando, assim, porque você tem, né, essa estabilidade de poder estar realizando esse trabalho. Eu acho que um desafio grande é você se manter quando não tem quando você não está com esse incentivo, porque basicamente é o incentivo que tem para artistas que a gente trabalha aqui na periferia, assim, e é bem difícil você conseguir estar em outros lugares que sejam com venda de ingressos, ou no Sesc mesmo, né? Até porque também tem muitos artistas, existem muitas burocracias, né, para você estar em esses outros lugares. E aí
alguns a formação ainda não permite, ou principalmente da dança, eu vou falar assim, não é que não tem formação, mas o espaço, eu percebo que, como eu trabalho com várias linguagens artísticas, realmente eu acho que foi o Júnior que falou que para tá em outros lugares, por exemplo, os cachês, as coisas são muito diferentes. O acesso do fazer artístico da área da dança para outros lugares, eu percebo que eu trabalhando com a companhia de dança, não, eu também já trabalhei com outras companhias de dança, com o Próximo Coletivo e com o Núcleo Disparador. E assim, eu não trabalhei pontual, né? Eu trabalhei com eles e ainda estou trabalhando. A gente trabalha, a gente não está com mais surgindo trabalhos, fazeres, a gente está junto, orientações sempre, né? Inscrições. Mas eu percebi que a grande movimentação desses grupos é através de incentivo de edital. Depois a gente... tem o SESC abriu inscrição para não sei o quê. Virada cultural, não sei o quê. Por exemplo, se eu tô trabalhando, sei lá, com três grupos de música e 3 companhias, eu faço inscrição na virada cultural. Os 3 grupos, né, de música conseguem passar e não consigo nenhuma ação da dança para atuar na virada ou no SESC, e assim... é o como tem sido, e eu acho que essa estratégia a gente tá junto, assim. Aí eu acho que eu até esqueci a pergunta, porque era essa mesmo? Qual que é o maior desafio na produção Isso. cultural? A gente se manter junto mesmo quando não tem, né? E eu acho que a gente achar os nossos, né? E perceber que é por aí. A gente vai também fugir um pouco desse... tem um produtor que... ele é muito bom porque ele vende tudo para o SESC, eu não sei o quê, não sei o quê, mas ele vai fazer... Não que não seja... se juntar ou fazer algum trabalho com esse produtor, mas é entender que você vai fazer esse trabalho com ele em um ponto e ter os seus juntos, né? Porque aí a pessoa vai falar assim, esse produtor é bom, que vende tudo para o SESC, não sei o quê, mas ele, quando eu vou trabalhar com ele fala que eu não posso trabalhar com mais nenhuma... Eu vou ficar exclusivo deles, tal, e aí você se limita. Aí tem uma hora que você não tá com esse produtor. Então, eu acho que é isso, assim, a gente se manter juntos e perceber esses lugares todos aí das produções e das dificuldades, e estar entre os nossos, assim. Acho que essa o se manter junto, eu acho que é uma das dificuldades, assim. Boa. Passo para o Secom. Vamos lá. Concordo com a Simone também, né? Eu acho que é dessa importância de estarmos juntos, mas e eu somo a isso, assim, eu acho que um principal desafio que a gente tem visto, e é incrível, gente, parece que ao invés disso facilitar, parece que tem sido cada vez mais difícil, é a gente vencer no sentido a quantidade de demandas burocráticas para se acessar as políticas, né? As questões públicas. A gente pode trazer aqui, só para refrescar, uma coisa muito recente, a Lei Aldir Blanc, que foi um programa emergencial para se fazer chegar, que deveria se chegar a todos os artistas lá na ponta, e muitos artistas não conseguiram acessar o recurso da Lei Aldir Blanc, exatamente dado a um processo burocrático. E esse processo burocrático, por exemplo, passava de estruturar a sua ideia, né, num projeto cultural, né? Então, assim, facilitar esses procedimentos de acesso é uma maneira da gente também facilitar numa questão de sobrevivência, de produção, né? As estratégias de produção de coletivos e artistas independentes, né?
A Simone comentou há pouco aí sobre a virada cultural. Por exemplo, uma das exigências da virada cultural esse ano, por exemplo, no momento, não no momento da inscrição, mas no momento da contratação, é comprovar por meio de 3 notas fiscais aquele valor de um cachê, notas fiscais do artista ou do representante desse artista, representante legal, de que ele, então, já prestou serviço 3 vezes. Aí eu fico a pergunta, eu falo assim, gente, e o artista que está começando, que ele não tem a possibilidade então, de ter a virada cultural como uma janela de exibição do seu trabalho, porque ele não tem 3 notas fiscais, ou seja, então, essa pessoa, esse artista, esse coletivo está fadado a nunca ser contratado pela Prefeitura de São Paulo, porque isso não é em função, não é somente pela virada cultural, né? Todas as contratações hoje da Secretaria de Cultura exigem isso. Daí eu fico pensando assim, mano, e aí, como que é isso? Então, só vai perpetuar aqueles que já prestaram serviço? E quem nunca fez? Então, esse, para mim, por exemplo, é um dos principais gargalos hoje dentro do campo de produção, né? Do artista. E daí aqui eu nem estou falando do produtor, não. Eu estou pensando lá enquanto grupo, né, que se articula, que quer minimamente ter recursos para manter a sua prática com dignidade, né, mais do que justo. Essa questão de que artista... nossa senhora, isso tem uma coisa que me irrita, né, desde muito antigamente, né, assim, quanto que é o seu trabalho? Daí, quando você fala, você, mas custa? Mas não é, gente. Né, eu sou ator, eu sou um bailarino, é o meu trabalho. Essa é a minha profissão. Eu não vivo de fotossíntese, né, ainda. A gente está precisando viver de fotossíntese, né, do preço que estão as coisas, mas, então, eu ainda não consegui essa fórmula. Então, assim, a gente precisa acessar esses recursos, esses meios, essas políticas públicas, e para mim, nesse momento, assim, é um dos grandes gargalos que a gente tem dentro do campo da produção. Arrasou. Vai lá, Kels, fala um pouquinho aí sobre os seus desafios. Não, é isso. Eu sempre fico falando que eu admiro muitos grupos que se mantêm sem nunca terem tido acesso a algum edital. Eu acho muito foda quando você existe e quando você ensaia sem ter apoio digital. Que você vive de venda ou que você, sei lá como que se vive, tipo, é a única forma que tem é venda, né? Que eu vejo porque, e aí eu admiro pra caramba, que eu acho que o edital, quando você acessa, dá uma segurada, dá uma aliviada. Você sabe, pelo menos você vai ter aquela grana para poder ter o dinheiro, no mínimo, para poder ensaiar. E quando isso não acaba, e para manter ensaio, e aí você tem que e as pessoas têm que sobreviver, então tem que procurar outros trabalhos, ou tem que participar de outro grupo. E aí você começa a ter que dar um jeito de ir se adaptando a tudo que vai aparecendo, né? Eu tive uma dificuldade, que eu fiquei pensando quando você começa a refletir. Dentro por conta desse meu espetáculo de passinho, eu nunca tinha, faz 2 anos que eu estreiei ele, e aí eu não consegui fazer venda para o Sesc nele. E aí eu comecei a entrar em conflito, porque eu fiquei me questionando, falei assim, por que não tá rolando? E aí eles nunca davam retorno, nunca dava retorno. Eu também mandei para a fábrica de cultura, e a fábrica de cultura pegou, falou, a pessoa que me atendeu lá, falou que não rolava apresentação porque a roupa da menina era muito curta e a dança dela era muito sensual. E por isso que eles não haviam aprovado a contratação do espetáculo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, caramba, porque no projeto do teaser, essas coisas, é o contrário. Eu pensei, o fato de eu ter uma mina preta, gorda, periférica, era o maior trunfo. E por isso que eu exibia tanto. Aí eu falei que eu comecei a ficar, nossa, será que isso está sendo errado? Eu colocar isso, porque é o que eu mais gosto. E aí eu comecei a pensar e falar assim, então, peraí, eu vou ter que mascarar isso para poder entrar? Porque eu acho que mesmo sendo no SESC, por tão aberto que sejam os programadores, eu acho que ainda existe pessoas superiores que talvez não pensem da mesma forma. E eu comecei a refletir sobre isso, e aí eu fiquei pensando em estratégia para poder fazer com que esse espetáculo entre e que a venda aconteça.
E aí, isso foi uma coisa que eu fiquei, eu falei assim, eu vou mudar o projeto. Não vou colocar foto dela, ou vou colocar uma outra foto com close no rosto, alguma coisa, só para poder entrar. Depois que tá dentro, depois que assina o contrato, acontece a apresentação, aí a gente tá com o cu na cara dos outros. Mas, tipo, deixa eu só contratar para ficar quietinho. É foda isso, mas é porque eu fiquei me questionando muito sobre isso. Tipo, porque aconteceu, depois que eu tive essa devolutiva, eu fiquei preocupado. E aí começa a vir várias questões, você começa a pensar em várias coisas. Tanto que eu liguei, pedi reunião para poder falar sobre, porque estava me incomodando isso. Eu queria entender por que que não estava rolando, entendeu? Então, tipo, isso foi uma coisa que mexeu muito, mas, sim, acho que tudo. E aí dá certo de você ser visto por algumas outras pessoas que falam. Infelizmente, outras pessoas acabam sendo obrigado a validar o trampo que é seu, que é outra coisa que me incomoda. Então, tipo, parece que as pessoas acreditam mais no que uma outra pessoa que, eu vou falar que tem mais estudo, mas não é nesse sentido, é que, tipo, que sabe falar melhor, se expressar com palavras mais difíceis, assim, para poder falar do teu trabalho, do que o próprio trabalho em si. E aí parece que isso valida, assim, e, e o público... Por que eu tô falando isso? Porque no esse espetáculo que eu fiz do Passinho, eu fiz para um público que é de passinho, que é de fluxo, entendeu? Então, tipo, talvez não atinja outras pessoas que gostem de uma outra linha, assim, entendeu? E talvez não entendam e tal. Eu fiz pensando neles, para ter um espetáculo dentro dessa linguagem para que eles pudessem ir. Então, tipo, achei uma da hora que a gente vai estar lá no Sesc Ipiranga amanhã, e aí lá no Museu do Ipiranga tem encontros de passinho. E aí os meninos foram lá participar, e eles participam, eles têm um grupo lá, e vai todo mundo. Então, tipo, a primeira vez, eles se encontram todo sábado e domingo lá no Sesc Ipiranga, no Museu do Ipiranga, mas eles nunca foram no Sesc Ipiranga. E aí eles estão indo a primeira vez, que eles vão amanhã, a gente conseguiu ingresso para todo mundo e vai todo mundo. Por esse motivo. E aí é onde eu falo assim, é um público que eu estava procurando para poder ir aos teatros e a partir daí criar essa vontade de ir sempre, porque a gente sabe que espetáculo de graça tem muito. O que as pessoas só não vão porque às vezes não tem algo que seja do interesse delas, tipo, por isso acho que a gente encontra muito os mesmos rostos nas apresentações. O público é sempre o mesmo, que é natural também isso. Mas isso foi uma coisa que me incomodou. Eu vou falar, ó, quando eu estava pensando, falando de estratégia, assim que eu comecei com os Zumbi Boys, eu lembro que a arte dos Zumbi Boys era uma arte que era com escrita, acho que foi do espetáculo B, era com escrita em grafite, que é uma arte linda pra caralho, eu amo aquela arte. Mas eu sentia a mesma coisa quando você usava aquela arte, porque entrava no lugar de dança urbana, acaba ser ligado a grafite, acaba ser ligado àquilo, e é sempre a mesma coisa. E eu peguei e mudei a fonte para uma fonte mais clássica, mais voltada para o que eu digo que é natural de ver em outros grupos contemporâneos, assim. E aí eu mudei todo o formato do projeto, deixando ele numa outra linha, para poder, eu acho, para poder porque acho que quando você dá de cara, assim, vai alguma coisa grafitada, eu acho que é automaticamente já ligar, isso aí é... Aí quando você muda uma coisa boba, a fonte, a pessoa parece que já vai, vou ler. Porque parece que se você coloca umas fotos dos meninos fazendo um power move, ou com uma roupa larga, com uma coisa assim, já se encaixa dentro da mente de quem está acostumado a ver só isso, só vai se encaixar dentro do que eles acham. Então é dança urbana, é dança de rua, não sei o quê. E aí são coisas, eu fui mudando isso pensando nisso, pensando assim, não importa o que vocês vão fazer, vamos dar uma mascarada nessa, só para poder entrar, entendeu? Vamos colocar uma fonte diferente para que eles tenham interesse em ler. Depois que a gente entrar, o espetáculo é o mesmo, não muda nada. É isso que eu estou falando. Então, assim, ó, vou tirar a bunda da Juju da página da capa do projeto, vou colocar o pé do menino, sai tudo bem. Aí, tipo, aí eles leem. Se eu colocar a bunda já de cara, vai ser, como assim? Mas
Precisa. Aí eu não sei se depois que eu mudei deu certo, ou se depois que eu briguei que deu certo, mas eu sei que mudou e rolou. Aí você começa a ficar. A estratégia que a gente vai usando. Às vezes, para a gente, o que é orgulho, para muitos acaba ainda sendo um motivo de preconceito e falar, não, ainda não. Foi, parei. Nossa, é, a gente está já com quase um tempo chegando já, mas a gente tem algumas perguntas, a gente vai seguindo, tá? Tem uma pergunta do chat do portal Mood. Acho que a Simone, o Kelson também falou, você falou um pouquinho sobre os editais, né? E a pergunta é: gostaria de saber como os grupos independentes que cada um produz sobrevivem e resistem sem ter algum financiamento público. Eu passo para o Secom. A questão é que nem todos resistem, e isso é muito triste, né? Mas e daí, assim, pegando a minha trajetória também, né? O meu grupo de teatro, comentei com vocês lá no Mato Grosso, esse ano completa 34 anos. Ele foi ter acesso ao primeiro edital público, primeiro recurso público, quando ele fez 20 anos. Então, foram 20 anos de estratégias na cidade de buscar meios, né? Quando, quando veio o primeiro dinheiro, parecia que a gente estava na... E assim, foi, na época, era coisa de R$ 15.000, né? Isso há 15 anos atrás ou mais. Mas eu lembro até hoje, foi um edital que a gente ganhou R$ 15.000. Falei assim, gente, olha a possibilidade de criar um trabalho com recurso, porque a gente até então você fazia sem, né? Você ia na base de outras possibilidades. E daí, as estratégias, as possibilidades de como se manter, eu acho que cada grupo ele vai se descobrindo, né? Eu acho que, reforço, e sempre acreditei nisso, porque eu vim desse lugar de um teatro de grupo, né? Grupos de pessoas. Então, eu acho que, mais uma vez, reforçando aqui, a manutenção, seja ela do seu trabalho artístico, a manutenção das suas relações, a manutenção de possibilidades de trabalho se dá a partir da rede que se constrói. E essa rede de fortalecimento, tanto interna do grupo, quanto os seus pares artísticos, ou seus pares também não artísticos, né? Sei lá, a comunidade, porque sem a comunidade não me faz sentido da existência do meu trabalho, né? Estou fazendo isso para quem? Eu produzo o meu trabalho, eu quero que alguém, que chegue isso a alguém, essa ânsia do que eu quero discutir, né? Alguém precisa ver isso. Então, essas relações do meu público, elas também são fundamentais. Arrasou. Vai lá, Kels, fala um pouquinho. Eu fiquei curioso hoje, Júnior, como que é 20 anos sem. É doideira isso, nego. Eu vejo lá, porque parece que é até mais fácil, eu acho, quando é fora de São Paulo, parece que é mais fácil você conseguir um espaço para poder ensaiar, porque as coisas são mais baratas, o aluguel é mais barato. Então, tipo, aqui em São Paulo é muito caro. Imagina de ter uma sede aqui, são valores absurdos, assim. E eu admiro quem tem e quem não tem, porque é difícil, bichinho, eu acho foda. Mas eu acho foda porque, às vezes, a vida não para. A gente vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente vê, a gente espera, faz uma venda aqui, faz uma venda daqui a 2 meses. Nesse período, a pessoa vai, cada um artista vai lá, acaba fazendo um trampo aqui, um trampo ali, e vai empurrando, e vai se virando, arrumou um dinheiro para pagar aqui, arrumou para pagar ali. Quando você for ver, você já passou 1 ano, 2 anos, e aí 20 anos, e aí é isso. Eu acho. Por isso eu acho engraçado quando eu falo que eu tenho 20 anos, porque não parece isso, 20 anos de produção, porque é tanto perrengue que a gente passa que eu não. É muita doideira, assim, você vai só matando um dia de cada vez. Nossa, deu certo aqui daqui. Ah, tá. Então vai indo. Mas eu. Qual era a pergunta? Qual a pergunta? A pergunta é Como, como que faz... Perdão, vai lá, Anne. Ah, como que os grupos que vocês produzem sobrevivem sem algum financiamento público?
Ou, por exemplo, a Trupe Bencagi, ela, acho que ela foi aprovada agora, com o primeiro PROAC, e na Audi Blanc ela nunca ganhou nada, e faz mó cota que eles existem. Eu fico falando, a Flávia é vendedora, viu? Tipo, aquela ali, tipo, ela arregaça de venda, que a bicha fala assim, eu falei para ela, vou dar meus projetos para ela vender, porque ela é muito Avon, vendedora de Avon, filha, ela vai aqui, ó, bora. Ela vende o próprio trampo dela e ela é pica, e um delas assim. E é venda. Acho que é a única forma que tem venda, porque aqui eu não conheço. Júnior, diferente de interior ou das outras cidades, lá parece que, quando você está fora daqui, parece que é mais fácil você ter acesso a pessoas que são empresárias, a dono de loja. É mais fácil, as pessoas existem. Aqui você vê só uma marca. Porque aqui, óbvio, tudo é tão gigantesco que você nunca que você vai saber quem é. Tipo, no máximo, você vai falar com o gerente, que o gerente nem vai saber quem é que cuida dessa parte, nem vai entender nada disso, vai entender só o rolê dele da loja. Porque eu me lembro, tipo, de lá em São Luís, a gente chegar aí na loja do bairro, ou ir na loja do shopping e pedir o contato e a pessoa aí entrar com dinheiro. Entendeu? Que vá pouquinho, você vai pedindo um pouquinho de cada, principalmente coisa de bairros comerciantes de bairro ajuda muito, porque entendeu? Vai lá, deixa eu falar lá, pede alguma coisa, pede comida, tipo, ele dá o lanche daquele dia, dá o lanche daquela coisa, tipo, não tem dinheiro, mas ele vai dar o pão, o queijo, presunto pra gente comer, fazer de camarim, porque são gente, assim, aqui é tudo tão grande que a gente parece que não existe, não tem essa abertura, entendeu? Pensando em grande centro. Mas eu acho que só existe por conta de venda, tanto que no meu grupo, enquanto a gente não tem apresentação ou não está com projeto, eu não ensaio. Eu admiro muito quem mantém ensaio. Eu admiro, eu não consigo. Não consigo ensaiar porque eu não consigo, eu fico com vergonha de pedir para as pessoas irem ensaiar sem gastar dinheiro. Fala assim, se tá indo ensaiar, tá gastando dinheiro. Eu sei que tem toda uma manutenção de corpo. Eu sei que precisa ter uma manutenção. Eu sei que precisa fazer aula. Eu sei de tudo isso, mas eu não, porque eu me sinto mal, porque eu me sinto como se a pessoa estivesse gastando dinheiro que ela vai receber. A gente sabe que ela vai receber. Só que trabalhar com venda de espetáculo é uma coisa que não depende da gente. Não é a gente ficar ligando todo dia. Vai da agenda do SESC, ou da agenda da prefeitura, ou da boa vontade de alguém chegar e querer te contratar. E aí eu prefiro, tipo, vendi uma apresentação, beleza, tem uma data. Então, 2 semanas antes, 3 semanas, vamos ensaiar, a gente volta. Do que eu não consigo. Por isso que eu falo, eu tenho uma admiração do caramba para quem mantém mesmo sem ter nada em vista. Eu não consigo, porque eu fico mal. Fico mal, tipo, da pessoa tá gastando dinheiro, e aí, como é que eu faço? Vou repor como? Até caiu o cachê, minha filha, ela já tá devendo tanto que, tipo assim, não adiantou de nada. Não. E falando que esse cachê, né, é bem pequeno ainda, quando divide para todo mundo. Essa, eu vejo isso como a exaustão do artista e do grupo, né? Porque eu não conheço nenhum artista da dança que trabalhe só com um grupo, né? Ou só com isso. Então, eu vejo que, tipo, tá todo mundo com uma hora cravada, assim, todo mundo dá aula em alguma escola e tá em vários grupos, faz várias coisas por dia, tipo, tá em 3 grupos num dia e ainda dá aula em uma escola para crianças ou em algum equipamento à noite. Então, não se dedicar 100% a só um trabalho. Então, e isso também acontece aqui na produção, né? Porque a gente tem muitos, tipo, a gente está dividindo por período, tipo, das 7 às 11 a gente está com esse trabalho, daqui a gente está com esse trabalho, daqui a gente está com esse trabalho, e responde no WhatsApp, porque responder no WhatsApp também, olha, é uma coisa que é trabalho, viu, gente? E aí eu vejo como isso, a exaustão do artista, da pessoa, da forma de trabalho, porque quando ele está sem fomentação nesse grupo, ele tem outros grupos e muitos outros trabalhos
E é assim, todo mundo que eu conheço da arte, da cultura e da produção não trabalha só em um grupo com uma coisa. Nesse grupo é produtor, nesse grupo é artista, nesse equipamento é orientador. Então, é nesse lugar aí, de fazer muitas coisas, estar em muitos lugares para manter aquele ali um pouco, assim. É isso. Falando sobre um pouquinho sobre essa sobrevivência dos grupos sem edital, né, sem financiamento público, eu venho com a pergunta: como que os grupos que vocês produzem impactou na pandemia? Como que fez esse impacto? Gerou muito impacto, tanto mental quanto físico. Como que impactou o trabalho de vocês essa pandemia? Eu posso começar falando? Tá, desculpa, pode começar. Eu acho que no primeiro momento, sei lá, eu produzo mais de uma companhia, né? Mas quando começou a pandemia, por exemplo, eu estava diretamente ligado com a companhia Carne Agonizante. A gente estava executando um projeto, o grupo Zumbi Boys, que também estava pelo Fomento à Dança. Então, no primeiro momento foi, sei lá, entender aquele contexto, pensando que era uma coisa que ia passar rapidinho. Depois fazer todas essas adaptações, né, que a gente viu aí para o mundo digital. Então, foi um processo, num primeiro momento, trabalhoso de tentar entender essas novas formas de difusão do trabalho, mas que depois a gente, conversando, né, com os grupos, internamente assim, a gente acabou percebendo que foi um momento muito rico, inclusive, de criação, porque são momentos adversos que fazem com que você busque outras alternativas, e que eu acho que daí a gente viu isso. E, óbvio, eu estou falando dessas duas companhias que estavam num lugar confortável, porque estavam com projetos de fomento, né? Então, ainda que tiveram que fazer adaptações, mas elas estavam com projetos de fomento. Para grupos que, porventura, não estavam, tá, que eu acompanho, foi um momento que daí veio a questão do surgimento da Lei Aldir Blanc, então foi uma oportunidade, inclusive alguns coletivos do qual hoje estou colaborando na produção, a Aldir Blanc ela veio exatamente como um lugar de visibilidade. Eles, né, utilizaram da Aldir Blanc para se tornarem, né, as pessoas conhecerem o trabalho a partir de projetos executados. Então, assim, de forma geral, eu avalio que a Aldir Blanc, a pandemia, esse processo pandêmico, óbvio, não estou falando dos males todos que ele causou, mas em termos de processos criativos, no final das contas, assim, a meu ver, ele acabou dando uma potencializada no artista, no seguinte sentido, de pensar diferente, que existem outras formas de se fazer também. E essas outras formas de se fazer não significa que sejam fáceis ou que foram excelentes, mas é que também eu acho que o artista hoje, ele também me parece, né, com essas pessoas com quem eu relaciono, converso, de que quando vem uma possibilidade diferente, essa possibilidade ela não é cortada de imediato, porque esse lugar pode ser um caminho possível de se seguir. Aí. Vai lá, Simone, fala um pouquinho sobre os seus trabalhos durante a pandemia. Eu estava, quando iniciou, né, a pandemia, eu também estava trabalhando como produtora de uma companhia de teatro que estava fomentada com Fomenta a Cultura da Periferia, estava trabalhando com a Cediversidade, que também estava fomentado, e para esses grupos, a gente teve esse conforto de saber que ia ter uma renda, e o que ia modificar era o jeito de fazer, que não foi fácil, não foi gostoso, nem nada, assim, você mudar todo aquele propósito que você tinha, vamos aproveitar que agora a gente vai poder só se dedicar a isso, ensaiar e criar e estar nesses lugares e tal, e aí, de repente, bum, acaba, e aí vocês não se veem, e aí tem frustrações, aí tem o psicológico, né, que fica muito... e dá um pânico e medo de morrer, todas essas coisas assim, porém estava fomentado né, e teve esse problema psicológico, mas financeiro teve. E aí teve a Lei Aldir Blanc, né, que ela veio, e aí ela
ela deu uma esperança assim grande, só que a Audi Blanc, ela começou em 2020, não foi? Que começou a, a organização para que fosse aprovada tal. Só que ela só aconteceu em 2021, né? Então teve esse tempo todo aí, né, do pessoal que ficou sobrevivendo de outras coisas mesmo, porque de arte não foi, assim. E aí ele causou também muita confusão e muita gente estava perdida e não alcançou, né? Depois que a gente viu que o pessoal que conseguiu tal, e muita gente se viu e falou, nossa, não conseguiu porque era besteira, era novo, ninguém não tinha orientação, não sabia para onde recorrer, mas foi muito importante. Eu lembro quando essa lei foi validada e foram lançados os editais tal, foi uma época que realmente a gente viu os fazeres artísticos assim de uma forma muito que fomentava muitos grupos, principalmente grupos novos, né? Foi uma época muito boa assim de trabalhar. Eu acho que eu esqueci a pergunta de novo. Mas era sobre a pandemia mesmo, né? Isso. Impactou. Sim. Mas também foi uma verba bem pouca, assim. Eu acho que quem sobreviveu, assim, a gente tem o mérito da lei, das coisas, mas quem não estava e sobreviveu e continuou fazendo arte, eu acho que teve muitas forças, assim, porque não foi fácil. Eu acho que não tem uma explicação assim, sobre o que foi esse impacto, né, da pandemia. Se tiver alguém que passou e não sofreu nada, não sentiu nada, então, sei lá, estava em outro mundo, porque atingiu todo mundo, assim. A gente está se recuperando, né, mas é isso, eu acho que talvez um dia a gente não lembre como foi, mas ainda está recente, né, ainda está aqui, ainda está aí, embora a gente já está, né, já não vai ter, tá liberando o uso de máscaras, não sei o quê, mas o negócio ainda está aí e eu acho que isso deixa sequelas, assim, vai deixar sempre, assim. É isso, vai. Sou eu? Ou a gente já vai? É que eu vou falar rápido por conta do horário. No meu caso, a gente... Passou do horário. Ainda tem uma pergunta ainda, principal. Mas Então, pode pode. falar. E aí, porque eu vou falar, o meu a gente foi se virando com free. Os meninos pegar, o pessoal do Rio começou a trampar de iFood, aqui também, entendeu? Então, tipo assim, foi assim, o que tinha para ir aparecendo, que dava para trabalhar naquela época, eles foram. Aí deu essa aliviada, mesmo esqueminha quando entrou o Aldi. Mas aí, manda, Anne. Isso aí. Então a gente vai caminhar já para a finalização, né? Muita coisa. A gente passa um pouquinho do horário, tá? Mas a gente já vai caminhar para a finalização. Bom, a pergunta que permeia todo esse bate-papo, a principal é: o que podemos construir a partir das ruínas da cultura que sobrevive às necessidades de um país que não a reconhece? E aí eu passo para o Kels. Calma lá, antes de passar, repete, por favor. A pergunta é: o que podemos construir a partir das ruínas da cultura que sobrevive às necessidades de um país que não a reconhece? O que podemos construir através das ruínas da cultura que sobrevive através das necessidades de um país que não... Caralho, isso é a resposta. Quer que eu pergunte de novo? Só E para questão dar do mais uma... fomento, Pensando na sobrevivência, né? Desses trabalhos, da produção, e toda a sobrevivência artística, né? A sobrevivência da cultura. O que podemos construir a partir das ruínas da cultura
que sobrevive às necessidades de um país que não as reconhece? Eu acho que, já meio que contribuindo aqui com a resposta, assim, né? A primeira é uma pergunta bastante complexa, né, gente? Mas enfim, pensar em ruínas, né? Aonde chegamos, né? Pelo amor, né? Mas talvez seja fácil falar, mas eu acho que é uma característica do setor cultural, quando a gente, não por menos, por que, por exemplo, o atual governo odeia os artistas? Porque porque é uma área estratégica de construção de pensamento, né? Então, assim, eu acho que cabe a nós, produtores, artistas, dos quais somos, continuar fazendo. Daí eu acho que é aí que vem e fala assim, talvez é fácil falar, mas em termos se a gente pegar em termos históricos, né, a cultura no Brasil, o setor cultural foi nas grandes transformações que ocorreram no Brasil, o movimento cultural ele sempre esteve à frente. Então, aí, se a gente daí pegar a história do Brasil, embora estejamos vivendo num momento totalmente caótico, mas a gente também precisa retomar o histórico, por exemplo, durante a ditadura militar, que não foi, de longe, não foi tão fácil o momento que a gente está vivendo. Lá naquele momento, por exemplo, foi a cultura e a educação, né, os movimentos culturais de educação que foram à luta e que conseguiram mudar aquela situação naquele momento. Então, eu acho que agora, o que poderia ser? É a gente não desistir, não parar, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas a gente vai ter que dar um jeito de continuar se mobilizando, porque eu entendo que sobretudo a cultura é uma área de transformação social, não por menos que a grande maioria dos políticos odeiam esse setor, né? Não por menos que a gente seja. E aonde que a gente pode, onde que se reverbera esse não gostar do setor cultural? Exatamente a quantidade de recursos investidos para a área, né? Se a gente pegar os orçamentos de todas as pastas, a cultura, se não é a última, é uma das últimas. Ou seja, não é encarado o setor cultural como uma área de investimento. E, portanto, então, acho que cabe aí a nossa luta para tentar reconstruir a partir das ruínas em que nos encontramos. Aí. Vai lá, Kelsey. É tudo que o Júlio falou. Pergunta complexa, é isso, ó. Tá certo, Júnior, assina embaixo. Vai lá, Simone, fala um pouquinho. Eu acho que a gente conquista a não servidão, né? É uma resistência. É um lugar muito bonito da gente ter nascido pobre, ser pobre e não servir a eles, a gente ter intelecto, né? E tá sobrevivendo disso. A gente não vai tá servindo. Então a gente está se juntando e a gente tá sendo feliz. Eu acho que, né? Tem esse lugar de viver também além de sobreviver. E a gente, né? A gente luta de todas as formas. Mas a gente tem esse propósito que a gente se encontrou aqui e a gente encontra um lugar bom, assim. E é uma coisa que nos é negado, né? Então, a não servidão, eu acho que é o que a gente pode tá construindo, assim. É isso aí, gente. É muita coisa importante assim, sobre esse tema, né? Bom, a gente já finalizou as perguntas. Eu queria muito agradecer vocês pela disponibilidade. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa conversa, nessa troca, tá? E foi muito importante a participação de vocês. Muito obrigada. Só antes de encerrar, eu queria só falar um pouquinho da agenda do CM desse mês, tá? Rapidinho. Bom, a gente vai continuar o evento ainda nesse mês. O evento Atitude de Sobrevivência, ainda temos 2 encontros, que é o sábado, dia 19 e dia 26. Então, nós temos o tema Produção Cultural, Integração Municipal e Estadual, e o próximo é Espaço de Produção Independente. Então, serão mais 2 sábados de março,
das 10h30 ao meio-dia, tá? Aqui no canal do Mundo em Cena. Abriu as inscrições, algumas inscrições na casa do CM. Então, abriu as segundas abertas, que são aulas abertas junto com o elenco do CM. Então, quem quiser participar, fazer aula junto com a gente, as inscrições já estão abertas. É só ir no link da bio do CM. As orientações artísticas também vai abrir a partir do dia 14/3, vai abrir as inscrições para orientações artísticas. Então, quem quiser fazer aula no CM, são aulas pagantes, com preço popular, então, preço legal. Quem quiser fazer aula, então vai ter aula de balé, com Cauane Lanai, teatro com Val Rocha, dança contemporânea com Renan Marangoni, e formação para mediadores de leitura em parceria com o IBEAC. Instituto Brasileiro de Estudos de Apoio Comunitário Queiroz FI e projeto Bonecar, da função opressora, a potencialidade libertadora, em parceria com o Ateliê Santa Clara Doces Finos. Os encontros serão aos sábados, potencializadoras femininas, promovido pela Clarissa Passos Teixeira, assistente social, e empreendedora, que ocorrerão na casa do CM, né? E o próximo evento, dia 18/3, terá o Troca em Cena. O tema será Rupturas Feministas em Cena. Será dia 18 e vai ser exibido aqui no canal, vai ser exibido no canal do CM, né? Do Corpo Molde, será gratuito. Eu vou, só para finalizar, eu vou ler um trechinho da frase sobre nosso papo de hoje. Então, cultura. Eu semeio, cultivo e colho, agricultura. Essa foi a primeira atividade de trabalho planejada pelo homem, que permitiu a sua fixação em um lugar só, possibilitando sua vivência em sociedade. Eu pinto, escrevo, canto e danço. Arte. Expressões artísticas do homem que mantém conectado com o meio que vive. Ambas são essenciais para a nossa vida, pois são ações que, dependendo de nossa relação com ela, nós sentiremos mais ou menos realizados na sobrevivência, trabalho e existência, convívio. Fábio Neri. E é isso, gente. Muito obrigada pela disponibilidade. E é isso. E, gente, não esqueçam dos próximos encontros, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Bom sábado a todos. E é isso. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, Anne. Valeu, Corpo Molde, Simone, Kelson. Valeu. Até a próxima. Gente, obrigado. Boa tarde para vocês. Gratidão, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Encerrar.